Olá, é muito bom ter você mais uma vez aqui conosco no programa Janela para a Vida, neste domingo maravilhoso separado por Deus. E por falar em Deus, você já parou para pensar na personalidade dele? Ao longo da história da humanidade, esta questão tem sido vastamente discutida por pessoas de todas as culturas e nações. Alguns dizem que Deus é mau, haja vista o grande sofrimento humano nas últimas décadas, diante de tantas tragédias naturais, fome, pobreza, conflitos raciais e guerras. Outros dizem que Deus é distante, que não se importa com o ser humano, deixando os homens à mercê do acaso. Mas e você? O que pensa sobre Deus? O que será que a Bíblia nos diz a respeito do caráter e da personalidade deste ser tão grande e misterioso? No Palavra Amiga de hoje, o reverendo Adail Sandoval irá explicar por que o nosso Deus é chamado de um Deus de graça. E no quadro de entrevistas, Carla Naum conversa com Maria do Socorro. Ela é coordenadora de um maravilhoso projeto chamado Ombro Amigo, que nasceu da vontade de se fazer diferença em uma sociedade cada vez mais voltada para a indiferença e o individualismo. Então é isso, fique conosco e chame o resto da sua família que ainda não está aí por perto, porque o programa Janela para a Vida está apenas começando. Problemas, mas desfrutar da presença de Deus. A revelação bíblica não elimina o sofrimento. Antes, ela mostra Deus entrando na vida da humanidade sofredora, compartilhando e sofrendo com ela. Hoje, no programa Janela para a Vida, nós vamos conversar com a Maria do Socorro. A Socorro, que é a coordenadora do projeto Ombro Amigo. Socorro, é um prazer ter você conosco hoje no nosso programa, para você compartilhar um pouco da sua experiência. Eu queria que você falasse como começou, da onde surgiu a ideia de um projeto como este. É um prazer também estar aqui com você e com todas as pessoas que vivem a vida, né? E que tem o desejo mesmo de experimentar, de usufruir de tudo que o nosso Deus Criador tem para nós, né? O projeto, ele começou, não teve assim, começou o projeto, eu gosto muito disso, mas a partir do momento em que eu vi a necessidade que nós, seres humanos, temos de partilhar a nossa vida com o outro. Eu tive uma dinâmica pessoal, eu sempre fui de compartilhar a minha vida com os outros, de tirar um pouquinho do que o outro tem para me enriquecer e de dar aquilo que também Deus tem acrescentado para enriquecer o outro. E no momento em que eu me sentia assim tão sem nada, apesar de ter o Senhor ali do meu lado, da minha família, eu queria tanto contar com o outro que Deus criou para que estivesse nessa unidade sendo fortalecido. Então foi a partir de uma experiência particular. Uma experiência particular. Eu tenho um esposo maravilhoso, eu tenho uma filha de 17 anos e tenho o Mateus de 12 anos, um presente de Deus. E o Mateus, aos 6 anos, ele começou a apresentar algumas dificuldades de comportamento na escola. E eu, médica, neonatologista, trabalhando numa UTI pediátrica e também dentro de um órgão público federal, as pessoas perguntavam para que 2 empregos, né? Para que tanta correria? A criança provavelmente está sentindo falta da mãe. E aquilo para mim foi um momento de parar e realmente ver o que estava acontecendo com meu filho. Apesar de tê-lo amamentado, de levá-lo para o meu trabalho, de tentar suprir de todas as maneiras a ausência que muitas vezes a mãe faz ali ao da criança, mas eu como pediatra, sabendo da importância da afetividade, sabendo da importância do amor, do apego, eu me esforçava, mas meu filho não estava correspondendo, estava com dificuldades. E aí a escola chama, a gente para, reavalia a vida, larga aquilo que também, de certa maneira, enleva a nossa alma, que é a profissão. E aí eu parei de tantas vidas e fui olhar para aquela vidinha que estava ali conosco. E assim, os diagnósticos vieram, um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, e eu me senti muito só nesse diagnóstico.
falar que a criança tem uma pneumonia, falar que a criança tem diabetes, até nos abala. Uhum. Mas a gente sabe que dando uma insulina, dando um antibiótico, a criança pode ter, né, a sua qualidade de vida reposta. Mas quando se fala em transtorno mental, isso mexe com a família, né? Uhum. Mexe com a gente. E nós, nos colocando diante do Senhor, vimos a necessidade também de parearmos, de ombrearmos, de termos alguém ao nosso lado. Alguém que diga, eu entendo o que você está passando. E eu estou passando junto. Vamos caminhar Uhum. juntos com o Senhor. E as pessoas não apareciam. Eu falei assim, sou única no mundo. Você procurou? Procurei na Universidade de Brasília um grupo que me apoiasse, não existia. Até sugeriram que eu criasse esse grupo, mas eu estava precisando de ajuda. Como é que eu ia criar um grupo? Uhum. Procurei nas igrejas evangélicas, perguntei aos vários amigos que eu tinha, tem algum grupo aí? Porque tem tanto grupo. Quem tem alcoolista tem grupo, né? Até para engordar, eu vi vários grupos, né? Quem está engordando, quem não quer engordar. Falei, deve ter algum para mãe, buscando respostas. Não achei, né? Não achei. E procurei e passei a eu mesma ter essa busca. Né? Passei a frequentar congressos, passei onde tivesse um seminário Que falasse a respeito sobre o transtorno. Ao ponto das psicólogas, quando elas me viam, os psiquiatras, falaram, vai mudar de profissão. Eu falei, não, eu estou só querendo entender. Era uma busca pessoal. Mas eu estava no meio de profissionais, de pessoas que lidavam de uma maneira muito acadêmica, científica, até mesmo didática. E você precisava de alguma coisa para o seu coração. Eu precisava do olho no olho, precisava daquele assim, olha, eu entendo o que você está passando. Eu não precisava assim, olha, é assim mesmo, calma, as coisas estão assim, tem crise, tem recaídas, é assim mesmo, eu precisava de alguém dizer assim, eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas olha, nós temos o Senhor, nós vamos vencer, nós vamos estar juntos. Nós podemos experimentar da presença do Senhor no processo. Isso. Na verdade, eu não queria assim que Deus chegasse, a gente quer isso, né? Que Deus chegue e tire. Remova o problema. Eu falei assim, a oportunidade de crescer, de conhecer e de sentir até a própria dor do outro. Porque quando nós sentimos, nós nos tornamos assim, mais sensíveis à dor do outro. E as pessoas começaram a chegar, porque alguém falava, olha, ela está estudando, ela sabe disso. E as pessoas começaram a me procurar. E elas me procuravam na minha casa. As pessoas começavam a pensar assim, será que eu também não posso ter algum desses transtornos? Pessoas que muitas vezes eram tidas como possessas, pessoas que eram tidas como sem jeito, pessoas endiabradas, pessoas irritadas, pessoas que não eram dignas do mundo, né? E o mundo não era digno delas também. Pessoas que onde chegavam o olhar, elas diziam, o olhar, virou a cara, né? Então, se sentiam excluídas de alguma forma. E aí eu comecei a amar essas pessoas, a deixar que Deus derramasse do amor dele. E eu comecei a acolhê-las na minha casa. E aí, dentro de um grupo que eu estava, debaixo de uma liderança, a gente começou cada uma a fazer projetos que brilhassem na comunidade, projetos que não tivessem tão somente o interesse de trazer essas pessoas